parte, quais que são os propósitos, um pouco do que foi dito lá, mas de uma maneira não organizada pelas datas, como eu vi ser divulgado anteriormente já, e já acho que já chegou para a maioria das pessoas. Então, se vocês puderem fazer essa gentileza de colocar aqui para a gente, para todo mundo, ou então de maneira privada para mim também, se vocês preferirem, colocar quem são vocês, né? Por que vocês se interessam pelo assunto, quais são as expectativas, e também eventuais dúvidas ou pedidos para que eu tente abordar hoje, mas caso não seja possível, pelo menos eu faça isso nas interações seguintes. Vocês vão ver que hoje no LinkedIn eu divulguei um grupo que eu criei dentro do LinkedIn para nós brasileiros, conversarmos sobre o assunto e dar sequência aí ao assunto. E eu espero que a gente possa... ter uns 45 minutos aqui bem produtivos, tá bom? Então, eu vou esperar até o momento lá que a gente marcou, até as 10h07. Obrigada, daqui a pouco eu volto. Bom, agora sim, 10h07. Então, vamos começar? Queria agradecer, então, a vocês todos que estão aqui hoje junto comigo, para a gente conversar um pouco. Sinceramente, eu não sei quanto eu vou conseguir fazer de papo mesmo, de interação, e quanto vai ser só apresentação. Eu tinha marcado já esse encontro com vocês, só que eu acabei tendo um compromisso marcado 11h45 lá na Avenida Paulista. Aqui em São Paulo a gente tem um pouquinho de problema de trânsito. Então eu vou precisar fazer com que esse encontro dure cerca de 45 minutos, né, o que eu estou programando, mas eu tenho certeza de que não vai ser suficiente. Eu acho que eu poderia passar o dia inteiro conversando sobre o assunto, e isso realmente é um assunto muito, muito legal para mim, é uma coisa que me empolga demais. Essa experiência em São Francisco, participando do Global Summit e de algumas outras coisas lá no Vale do Silício e na universidade, na Singularity, foi uma experiência assim, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de participar por conta de uma folga aqui que eu tive de emprego, né, um período sabático que eu tirei, uma pausa. Está terminando já, mas que teve ótimos frutos, né? Então, é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, enquanto isso ainda está quente aqui comigo. Espero que todos estejam vendo minha tela, porque eu preparei alguns slides mais para ilustrar um pouco, né, o que eu estou falando. Eu acho que isso ajuda a ficar mais tangível, né, os assuntos que são tão inovadores. E, bom, eu vou começar conversando um pouco sobre o que é a Singularity University. Eu sei que ela não é uma universidade muito conhecida, né? Eu mesma, apesar dela ter sido fundada em 2009, eu fui ouvir falar dela em 2014. Né? E toda vez a primeira vez que eu ouvi falar dela, me apresentaram como algo que era Google mais NASA, né? E muito relacionado à tecnologia também, então assim, alta tecnologia. Mas eu até escrevi um post, um artigo na semana passada,
falando um pouco sobre por que eu admiro o Singularity University. Porque a gente tem, por exemplo, outras universidades nos países que são super tecnológicas, como o MIT, Stanford. Mas qual que é a diferença que eu vejo, né? E aqui é muito baseado no propósito da própria Singularity, que apesar dela estar lá dentro do Vale do Silício, né, no coração do Vale do Silício, os headquarters deles, né, a sede deles está ali dentro do um espaço que pertence à NASA, ao lado lá do Hangar One. Então a gente está acostumado a toda vez que se fala de Singularity aparece, né, aquela imagem daquela estrutura metálica que já foi um hangar no passado. E a gente fala também de alta tecnologia, de tecnologias exponenciais, por conta principalmente dos participantes ali, dos atores, né, da Singularity. Mas a questão toda do propósito é o porquê, né? Para que se usa essas tecnologias todas? Para que a Singularity existe, né? São dois grandes propósitos, que é dar uma resposta aos desafios globais. Então, eles têm a intenção de solucionar mesmo os grandes desafios globais, socioambientais, né, relacionados a recursos, relacionados a questões mais econômicas, e também a transformar as indústrias, as empresas, as companhias, a economia da forma como a gente conhece. Então, está muito alinhado com o discurso de algumas outras instituições e consultorias e órgãos que estão muito trabalhando na transformação digital. Só que não é só este que é o ponto deles. Eu acho que o que eu mais admiro é essa intenção de fato, resolver os desafios globais e incentivar, auxiliar, acelerar, né, os negócios que são ditos como negócios de impacto. Os fundadores da Singularity são essas duas celebridades aqui, quase, né? Que é o Peter Diamandis, que é o autor do livro Abundância, e foi através desse livro, da leitura desse livro em 2014, que eu conheci a Singularity, e foi a partir daí que eu comecei a sonhar em realmente estar lá mais perto da universidade. O Peter, ele foi o fundador, né, do X-Prize, que é uma empresa que atualmente promove uma série de desafios, né? E o próprio nome diz que é um prêmio mesmo, que é dado para incentivar e para tentar fomentar as invenções. E cada vez eles lançam um desafio relacionado com algum dos assuntos que a gente também vai falar um pouco mais para frente, que tem a ver com os desafios globais. Ele também tem algumas empresas relacionadas com a longevidade humana, então com essa parte de saúde, e com o espaço, né? E o Ray Kurzweil, ele é um cara que é um gênio, assim, ele tem 20 doutorados e ele já foi homenageado por 3 presidentes americanos diferentes, assim. A formação dele, ele foi estudante lá do MIT, e uma curiosidade é que uma das empresas dele é a Kurzweil Music Systems, que ele tem grande parceria até com o Stevie Wonder, e ele trabalha muito na criação de música de uma maneira com inteligência artificial, um negócio muito interessante. E ele é diretor da Google, né? E o livro dele, que foi lançado em 2005, The Singularity is Near, foi o que deu origem ao nome da universidade, né? Por isso que a universidade se chama Singularity University. E é daí também que vem um pouco dessa coisa de falar que a Singularity é o somatório entre a NASA e o Google, porque a Singularity está lá, então, nos headquarters da NASA, o Kurzweil é diretor da Google, né? Então, é daí que vem essa fala conhecida. Aqui nessa foto que eu apareço um pouco distraída ali, olhando para o lado, né? Na foto que foi divulgada mesmo, acabou sendo assim que eu apareci distraída, mas a gente tirou lá no hall do Hilton, onde foi o Summit, e essa aqui é a delegação, ou parte, né, da delegação brasileira que participou do evento.
E aqui ao centro, vocês podem ver que está o Salim Ismail. E eu quis chamar atenção aqui para ele, porque ele é o autor do famoso livro também, aqui no Brasil, já está traduzido e tudo, que é o Organizações Exponenciais. E ele tem sido muito citado no meio corporativo também. Mas eu queria chamar atenção para o Fast Track Institute, que foi fundado por ele e que tem o objetivo de acelerar mesmo a tecnologia, mas junto aos órgãos públicos, né? E ele tem trabalhado, ele disse que tem trabalhado com 8 prefeitos brasileiros. E isso me deixou com uma esperança. Eu até tentei descobrir quais eram essas cidades. Eu descobri que uma delas é Campinas, né? Mas mesmo assim eu tenho conversado com algumas pessoas que eu conheço da cidade e eu ainda não consegui identificar exatamente quem é. Eu peguei o telefone da secretária do Salim, a gente escreveu para ela para tentar obter os nomes, a gente ainda não conseguiu identificar, então se alguém por acaso souber e puder nos conectar, eu acho que é uma coisa legal. E ele também é fundador da ExoWorks. E eu queria começar trazendo essa frase aqui do Einstein, que diz que a gente não consegue solucionar algum problema se a gente continuar usando a mesma mentalidade de quando a gente criou o problema. Então, porque tudo aqui que eu vou conversar com vocês gira em torno de um mindset diferente do que a gente está acostumado, do que a gente atualmente utiliza na nossa economia, no nosso sistema político, e dentro das empresas, da maioria das empresas, pelo menos. Né? E que é um paradoxo, né, entre a visão de escassez e a visão de abundância. E que existem teorias, né, que são os paradigmas tanto da escassez quanto da abundância, que a mesma realidade pode ser vista pelos dois paradigmas. Né? Então, eu trouxe aqui para colocar tudo na mesma página, o paradigma da escassez não tem para todo mundo. Então, assim, é aquele paradigma de que a gente concorre, né? E se não tem para todo mundo, a gente tem medo de que nos falte. Se a gente tem medo de que falte, a gente compete, a gente cria estoques, a gente cria pilhas de dinheiro, a gente tenta acumular para a gente. Quando a gente cria estoque, a gente tira da circulação. Então, a gente diminui o fluxo. Se a gente diminuir o fluxo, a gente aumenta o custo da transação, que acaba não sendo massivo. Quando a gente aumenta o custo da transação, a gente exclui aqueles que não podem pagar. E quando a gente exclui quem não pode pagar, a profecia, né, se autorrealiza. Ou seja, aquela premissa da qual eu parti, não tem para todo mundo, se concretiza. Por outro lado, o paradigma da abundância diz que tem para todo mundo. E aí, se tem para todo mundo, a gente acredita que vai ter para a gente também, né? Se tem para todo mundo, e se tem para a gente, se a gente não tem medo, a gente, em vez de competir para criar estoque, ao invés de ter receio e guardar para a gente colabora para poder criar. E quando a gente cria, quando a gente colabora, quando a gente compartilha, a gente aumenta o fluxo. Quando a gente aumenta o fluxo, a gente diminui o custo da transação. Se a gente diminui o custo da transação, a gente acaba incluindo aqueles que podem pagar menos ou até quem não pode pagar. E se a gente incluir até aquele que ainda não tem condições de pagar, a profecia se autorrealiza, ou seja, vai ter para todo mundo. Né? Então, aqui eu estou usando uma das ilustrações que eu mais amo, que é do movimento Business Transformation, do qual eu faço parte, por isso que eu me intitulo no LinkedIn como BT Explorer, né? Que é da minha xará Cristiane Borba, da primeira turma de exploradores, e que ilustra essa ideia da transição do ego para o eco, do ecossistema, né? Para o ecossistema. Que é sair daquilo que é apenas individual, do ego, do dinheiro, do poder, da competição, para um mundo em que privilegia o coletivo, privilegia o ecossistema, tem um propósito, que privilegia a colaboração. Tá?
E a questão toda da dificuldade, às vezes, da gente enxergar e talvez passar desse paradigma, dessa visão de escassez para uma visão de abundância, é porque a gente está aqui, nesse centrinho, nessa curva, onde está ainda começando essa visão, esse mundo ainda está surgindo, né? O mundo está tá aparecendo ainda e a gente está no declínio do mundo como a gente conhece. E é daí que surge essa visão de crise. Bom, como eu falei lá na frente, dentro dos objetivos da Singularity, tem o propósito de resolver os problemas globais, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu 17 objetivos globais que vocês estão vendo aqui, que são bem conhecidos. E a Singularity separou 12 deles, né, relacionados com questões de recursos e com questões da sociedade mesmo, e são o que eles chamam de GGC, né, Grand Global Challenge, que são os grandes desafios globais. Então, esses desafios estão relacionados com energia, com o meio ambiente, com alimentação, né, ter comida para todo mundo, com abrigo, casa, teto, com a questão espacial, a água potável, né, acessível para todos, a resiliência, né, a resistência aos desastres, e aí tem a ver com a mudança climática, tudo, a governança, né, então a parte política também está envolvida aqui, a saúde e a qualidade de vida, o aprendizado, e aí tem a ver tanto com a educação formal quanto com a questão do aprendizado propriamente dito, aquilo que é a raiz, com a prosperidade, então acabar com a pobreza, ter menos desigualdades sociais, e com a segurança, aqui também envolvendo tanto a segurança digital quanto a integridade física. E esse futuro, né, eu coloquei aqui algumas figuras, né, de inspiracionais, na verdade. Eu já compartilhei muito, já falei com muita gente sobre esse documentário do Man, que significa amanhã, né, em francês, é um documentário francês. E eu acho que ele é um ótimo ponto de partida também para quem se interessar por esse assunto. E eles mostram exemplos reais ao redor do mundo onde já se vive esse mundo de abundância, né? O próprio livro do Abundância, do Peter Diamandis, e o novo livro dele, que é o Bold. Eu coloquei aqui também o Business Transformation e o Yunus, que é o Negócios Sociais. E quando a gente fala de mudanças, na verdade as mudanças existem e elas estão aí para todo lado, né? E eu vou brevemente fazer uma comparação entre os tipos de mudança para que a gente possa falar sobre a mudança exponencial, que é o que a Singularity trata. Então, a gente está acostumado, normalmente, na natureza, com as mudanças cíclicas, né? O dia e a noite, né? Um atrás do outro, as estações do ano, por exemplo, e também com o crescimento linear, que é aquela evolução passo a passo, uma melhoria contínua, incremental. Então, daí vem Six Sigma, aumento de produtividade, a parte toda de eficiência, né? Então, é uma coisa natural para a gente. Só que a gente está falando aqui de tecnologias exponenciais, então a gente está falando de crescimento exponencial. E do crescimento exponencial, naquele livro Bold, o Peter apresenta esses 6Ds, né, que ele chama do crescimento exponencial. E vocês podem perceber que aqui nesse desenho, é um desenho do livro do Salim Ismail, que é o Organizações Exponenciais, que ele compara um crescimento linear com o crescimento exponencial. E os 6Ds vêm exatamente dessa diferença, né? Como quando o ser humano faz uma projeção, ele normalmente utiliza a lógica do crescimento linear. É isso que a gente consegue ver de uma maneira mais clara, né? E é por isso que quando algo surge, algo novo surge, e mesmo que depois de um tempo ele vai ser disruptivo, a gente tem
impressão de que não é tão impactante. Então, aqui, a primeira coisa que o primeiro D, né, é o de digitalizar. Na hora que a mudança, o produto, por exemplo, eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil, música. Então, quando a música virou digital, quando virou MP3, a gente teve a digitalização, então é o início aqui da curva. Só que o segundo D é a decepção. É quando a gente começa a ter aquela experiência ruim com os produtos digital. E é onde muita gente fala que não vai para frente, que não tem futuro. Então, não sei quem da minha geração aí, quem tem a mesma idade que eu ou mais, se lembra de quando começou o MP3 e a gente tinha que ficar baixando a música na internet de escada, aquela coisa toda. Então é decepcionante, a qualidade não é tão boa quanto a qualidade da música no LP, até hoje, né? Tudo, mas só que logo em seguida, o terceiro D é a disrupção. Então, quando muita gente, né, tá aqui no ponto da decepção, achando que aquilo não vai para frente, acontece a disrupção. E é por isso que se fala que a gente não deve desistir quando a gente está aqui nesse ponto da decepção. Muita gente desiste, né? Tem muito negócio que surge, é um negócio que tem um potencial de disrupção muito grande, só que é difícil de atravessar esse vale aqui da decepção. O terceiro, então, é a disrupção, é onde a curva do crescimento exponencial ultrapassa o do desenvolvimento linear. Eu acho que alguém entrou na reunião e está com o microfone aberto. Se todos puderem fazer a gentileza de colocar o microfone mudo, eu agradeço, para a gente não atrapalhar aqui o andamento da nossa conversa, tá bom? Obrigada. O quarto D é quando acontece a desmaterialização. Então, não existe mais o produto materialmente, né? Ele não é mais material, ele é só digital mesmo. E aí depois a desmonetização, né? A palavra em português fica meio esquisita, mas é quando o negócio fica tão barato, né? E ele não precisa de nenhum tipo de ativo para produzir nem nada, que ele fica extremamente barato. Então o valor financeiro dele cai e aí vem o último D, que é a democratização. Então, esse modelo aqui eu acho bárbaro, né, dos 6Ds, das organizações exponenciais, e acho que explica bastante o movimento, esse fenômeno que a gente tem observado atualmente. Aqui eu tenho como exemplo também a questão da iluminação, né, com as lâmpadas todas. Só que a Singularity também fala o tempo inteiro, então aqui até eu coloquei uma imagem que é do ano passado, na verdade, de um summit que aconteceu, eles sempre falam do 10 ao 9, né? E toda vez que eles fazem alguma provocação, né, o pessoal da Singularity faz alguma provocação, eles falam assim, como que você vai impactar positivamente 1 bilhão, que é o tal do 10 a nona, de pessoas em 10 anos. Então, é sempre essa provocação que eles fazem para tentar ver surgir modelos de negócio de fato disruptivos e que vão causar um impacto positivo exponencial, né? Vão realmente fazer a diferença no mundo e que usam aqui, né? E aí eles acabam estando relacionados com as tecnologias que a gente chama de tecnologia exponencial, que trouxeram redução de custos e aumentaram as possibilidades de solução para questões que a gente está acostumado a lidar de outra forma, que é a inteligência artificial, né? A IA ou IA, a robótica, a biotecnologia, a nanotecnologia, a imagem hiperespectral, que o nome é difícil também, mas que a Apple já está aliando para colocar no Apple Watch para monitorar e coisas mais comuns que a gente já está fazendo, mas para detectar até câncer, né, no usuário do relógio da Apple lá e ficar monitorando o tempo inteiro e identificar eventualmente a presença de câncer, por exemplo, e tem outros usos. Esse movimento do it yourself, né, do faça você mesmo, os espaços makers, a impressão 3D, e inclusive a bioimpressão, então impressão de órgãos, impressão de tecidos, né? A neurociência, que trouxe uma série também
descobertas e caminhos diferentes para as questões de aprendizado, de engajamento. O poder computacional dito infinito, porque em tese a gente tem um poder computacional juntando todas as máquinas existentes, né, no limite, para processar qualquer coisa que a gente queira, que a mente humana invente. E, e o principal, que eu acho que eu vejo que é um dos grandes objetivos de uma série de grandes instituições, né, que é o acesso a todas as mentes humanas. O que quer dizer isso? Com o advento da internet, né, acho que a única coisa realmente nova que existe no nosso mundo é a internet, é o poder da rede. Né? Só que atualmente ainda não são todas as mentes humanas que estão conectadas nessa rede. Então, um dos grandes esforços que a SpaceX, lá do Elon Musk, a Google, tem feito, né, uma série de empresas tem feito, é para tentar ter uma solução de internet para todos, né, de conectividade para todos, porque dessa forma a gente vai ter possibilidade de se conectar a qualquer mente humana e as nossas possibilidades se ampliam. Porque até eles brincam assim, e se o maior jogador de golfe de todos os tempos nunca teve a oportunidade de pôr a mão no taco de golfe? Então, pode ser a mesma coisa para outros problemas que a gente está procurando, né? Pode ser que a pessoa que poderia criar a solução para a fome no mundo está lá passando fome nesse momento, está lá desconectado, está lá no meio da selva, sei lá. Então, a ideia, uma das grandes, um dos grandes objetivos de muitas empresas de tecnologia é conceder esse acesso à internet a todas as pessoas do mundo. E aí, né, vem a famosa Indústria 4.0, quarta revolução industrial, chame como quiser, que vem com essas tecnologias exponenciais todas transformando os modelos de negócio, transformando as empresas, transformando a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente conhece. E aí, aqui o famoso rodamuinho, né, o vórtice da transformação digital, né, o impacto nas indústrias todas. E a minha maior provocação para vocês, na verdade, porque é o que mais mexe comigo mesmo, é que as grandes mudanças elas precisam acontecer de dentro para fora, né? Então, um bom exemplo aqui é o milho, né, se transformando em pipoca, e essa transformação então do ego para o eco, ela só pode acontecer individualmente, de cada pessoa, de cada ego, olhando para fora e olhando para o que existe do ecossistema todo no qual a gente está inserido, né? E aqui essa frase que eu compartilho, na verdade, eu repito muito ela, que é de repente a vida te vira do avesso, só que você descobre que o avesso é o seu lado certo, né? Era você que estava vivendo do jeito, talvez sob a lógica contrária. E eu sou cristã, então vou compartilhar aqui com vocês também essa frase, que acho que também diz respeito a muito do que está sendo dito pela Singularity e pelas pessoas que fazem parte desse movimento rumo à abundância, né? Rumo à transformação exponencial do mundo. E é não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, a questão aqui, eu até coloquei a borboleta também, é a nossa própria transformação, porque não vão ser as organizações que vão se transformar, as organizações são feitas de pessoas, então são as pessoas que precisam se transformar. E acho que todo mundo já deve ter, todo mundo conhece, né, quando a gente estuda lá a famosa pirâmide de Maslow. A original, né, a gente até já colocou algumas outras coisas nessa pirâmide de Maslow, como acesso à internet, né, Wi-Fi, bateria de celular, essas coisas, mas na realidade, normalmente o ser humano, ele parte dessa pirâmide aqui de baixo para cima, né? E o Richard Barrett, ele trouxe essa pirâmide com 7 níveis.
que ele chamou tanto de, ele aplica tanto para as pessoas no nível individual, né, para cada pessoa, quanto para as empresas no nível corporativo. Então, esse quadro aqui ilustra bem isso. Aqui, ó, pode ver que até o nível 4, o 1, 2, 3 e 4, é a pirâmide de Maslow. E teve uma inclusão aqui, uma contribuição do Richard Barrett, que diz respeito ao bem comum. E esse bem comum, ele também vai se ampliando, né? Ele começa a gente fala do amar ao próximo, a gente começa sempre pelo mais próximo, né? Pelo nosso esposo, pela nossa família, nossos filhos, tal. Depois a gente vai indo para a organização da qual a gente faz parte, para a nossa igreja, para a empresa para a qual a gente trabalha. Depois você vai incluindo nessa comunidade os seus fornecedores, os seus clientes, tal, até você chegar ao nível de consciência 7, que seria você realmente estar a serviço do mundo, né? Tanto você como pessoa, quanto as empresas, né? Elas realmente assumirem um papel de fazer a diferença no mundo, de causar um impacto. Então, quando a gente... Eu sei que provavelmente não era a expectativa das pessoas, talvez quando entraram nesse webinar, quando se inscreveram, mas não tem como eu falar diferente. As mudanças todas têm que começar do individual. E aí, tanto indivíduo-pessoa, que daí é nosso papel, quanto das empresas. Então, eu acho que é importante cada um de nós encontrar onde a gente pode começar, né? E a Singularity, ela se organiza em capítulos, do mesmo jeito que o PMI, a BPMP, e então, assim, já existem uma série de capítulos espalhados pelo mundo. Essa imagem aqui ilustra, nesses pontinhos vermelhos, os locais onde existem capítulos. A maioria são em capitais, né? E vocês podem ver que aqui no Brasil nós temos 6 capítulos, né? Sendo que o maior capítulo no mundo é brasileiro, é o de Recife. Eu conheci aqui o Onício, ele também estava lá no Global Summit. E aqui está a relação dos capítulos regionais, né, que existe da Singularity aqui no Brasil até hoje. Tá? Talvez a gente tenha uma boa notícia até o dia 20 de setembro, mas eu vou esperar para dar essa notícia depois. Então, a gente tem aqui o capítulo de Belo Horizonte, de Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, vocês podem procurar essas comunidades locais. Eu faço parte do capítulo de São Paulo, são 118 membros atualmente. E para a gente poder conversar, até para poder continuar essa conversa aqui, que agora eu olhei aqui, eu vi que já é 10h40, o tempo passa muito rápido, como eu previa mesmo. Eu criei hoje uma comunidade, eu acabei escolhendo o LinkedIn por ser a comunidade profissional, né, a rede social que é para negócios, que é mais profissional, e onde a gente vê uma grande presença já da Singularity. Eu criei uma comunidade que eu chamei de Singularity U Brasil. Na verdade, vocês podem ver que Singularity U é o nome dos capítulos, mas os capítulos são cidades e são regionais, menores, né? Então, eu acabei criando como Brasil, tá? Com essa capinha mesmo, eu pus esse símbolo aqui no grupo. Eu não encontrei uma outra, eu dei uma procurada, eu não encontrei uma outra que já existisse, mas caso exista, eu peço desculpas e aí a gente unifica as coisas, tá? Mas a intenção era para a gente poder continuar interagindo entre aqueles que acreditam nos conceitos da Singularity University que estão aqui no Brasil. Quais conceitos são esses, principalmente, né? Então, a abundância, o uso das tecnologias exponenciais para a gente poder transformar os negócios, que é como o mundo se organiza, né? Então, o Brasil se organiza, e para a gente poder resolver os desafios da humanidade, e aí também se concentrando naqueles que são do Brasil, porque quando a gente fala, por exemplo, de segurança, é muito diferente o cenário que o pessoal dos Estados Unidos trata e aquilo que é a nossa realidade. A mesma coisa é educação, e cada um dos tópicos, né, eles têm uma diferença regional de realidade.
E eu sei que do mesmo jeito que existe regional mesmo, então, quando a gente está aqui no nível de cidades, de estados, né, de diferentes estados, também vai ter diferença. Então, lá no Nordeste é uma realidade, no Sul é outra, no Sudeste é outra. E mesmo Rio de Janeiro e São Paulo, né, dentro do Sudeste, são diferentes as realidades, mas a gente tem questões que são em comum entre os brasileiros e eu acho que vale a pena a colaboração, a cooperação, e especialmente porque a maioria do conteúdo sobre a Singularity está em inglês. Então, eu acho que isso também, por mais que os brasileiros já estão cada vez mais falando outros idiomas, estão se desenvolvendo, eu acho que isso exclui algumas pessoas da conversa. Então, a ideia é que aqui nessa comunidade a gente possa se comunicar e interagir na nossa língua nativa, no nosso português. Então, aqui fica um convite, tá? Eu vou disponibilizar também esse material todo, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar com aqueles que se cadastraram aqui no webinar. Eu não vou divulgar ele ainda em rede nem nada, porque eu acho que é um material que vai crescendo, que vai se completando. Eu também queria até prolongar muito mais essa conversa nossa aqui hoje, mas infelizmente eu não vou conseguir, eu não tenho disponibilidade de agenda hoje para fazer isso. Então eu abri esse canal aqui no grupo para a gente poder conversar e eu queria fazer mais um convite. Eu faço parte também do Business Transformation, né, do movimento Business Transformation, é daí que vem o nomezinho BT Explorer, com o qual eu me identifico, está até no meu nome dentro do LinkedIn. Os grandes mentores desse movimento aqui no Brasil são o Furlan e o Leandro, grandes profissionais, pessoas aí bem conhecidas no meio de BPM, né? Eram membros da BPMP e agora estão aqui à frente desse movimento de Business Transformation. Já existem 4 turmas de exploradores, então, que como eu sou da segunda turma, mas tem 4 turmas já formadas. Vai ter uma nova turma agora no mês de outubro, também fica o convite. E tem meetups, tem uma série de outras coisas, e tem um grupo de empresas que já nasceram e que fazem parte do ecossistema de Business Transformation, algo que realmente vale a pena conhecer. E gostaria de falar muito rapidamente também sobre o Ikigai Center, que é o meu projeto pessoal, e surgiu depois de eu entrar para o movimento de Business Transformation, e tem a ver com cada um encontrar aquilo que realmente que é o seu valor, né? Então, aquilo que você ama, aquilo que você é muito bom em fazer, seu dom, sua competência, aquilo que o mundo precisa, então que existe demanda e que você inclusive pode ser pago por isso, né? Então, o Ikigai seria a junção de paixão, missão, profissão e vocação. Seria a forma como você poderia vivenciar isso tudo de uma maneira integrada. E o Ikigai Center, na verdade, foi desenhado, foi arquitetado por mim para ser um sistema operacional e para substituir, para ser uma alternativa, na verdade, talvez mais adequada a ferramentas como o próprio Facebook, as redes sociais, o WhatsApp, grupos, tal que as pessoas usam hoje para fazer vendas, para trocar conhecimentos, produtos, serviços, né? Então, aqui seria para a gente poder fazer isso de uma maneira mais profissional e utilizando também uma moeda que fortaleça, uma lógica econômica que fortaleça esse ecossistema e que o torne cada vez mais abundante. E a resposta disso acabou surgindo para mim, é engraçado porque eu tinha desenhado utilizando blockchain, criando uma cryptocurrency própria, né, do Ikigai Center, que era a Ikecoin, e eu tirei essa parte toda do projeto e incorporei uma integração com o movimento da Prospera, né, que é do Oswaldo Oliveira, que ele é muito conhecido por conta do Laboriosa 89, né, que já não existe mais, mas que existia aqui em São Paulo, e ele defende, né, o conceito da organização próspera, e a Prospera é um ambiente aberto, realmente inclusivo, sem regras de exclusão, né, e transparente, no qual as pessoas podem empreender, investir, trabalhar e interagir
tanto em espaços físicos quanto espaços virtuais, sendo que um deles é o espaço da perestroika, seguindo esse modelo exponencial e abundante e trabalhando com todas as possibilidades. Então, é um ambiente realmente onde a gente pode vivenciar, pode experimentar, pode experienciar esse mundo que a gente está falando aqui, essa economia que a gente está falando aqui. Ele tem uma moeda própria, que é o Prosper, que é baseado na infraestrutura de blockchain e que utiliza também o Ether, né, da Ethereum. E é um convite aqui, então, para conhecer essas três coisas. E era isso que, na verdade, eu queria compartilhar com vocês para começar, né? Eu falo que para começar porque para mim foi quase uma introdução do assunto. Então, fica o convite de novo para vocês me encontrarem aqui no espaço virtual do Singularity U Brasil e para a gente continuar essa conversa. Eu pedi no comecinho para vocês deixarem, os participantes aqui online, deixarem no chat as suas expectativas, seus pedidos, tal, e as sugestões para o nosso próximo encontro, e eu vou coletar isso tudo e eu prometo que a gente vai dar continuidade a isso. Agradeço demais a presença de vocês e vou encerrando por aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão.